E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E o vídeo de hoje vamos falar de Black Mirror. Na real, a gente não vai falar de Black Mirror totalmente. Então se você tá preocupado, será que eu vou ganhar spoiler da nova temporada? Não, não é sobre isso, tá? Não sei se vocês estão sabendo aí, mas eu virei um comentador oficial de Black Mirror no Brasil. Isso tudo porque eu fiz um vídeo pra aquela outra rede, sabe a rede da dancinha? A rede do vídeo... Quer dizer, se bem que a outra rede também copiou a outra rede, né? O TikTok. Eu fiz um vídeo lá comentando sobre Black Mirror, o primeiro episódio. Eu terminei o episódio, tava super empolgado. Falei, meu Deus, o primeiro episódio da sexta temporada, né? Eu tava super, meu Deus, que é isso? E eu comecei ali a fazer uma reação imediata naquela hora. E o vídeo bombou. Bateu mais de 100 mil visualizações. Eu acabei fazendo vídeos dos outros episódios também, que também estão indo até que bem. E eu falei, nossa, a galera tá realmente muito empolgada com Black Mirror, né? E eu gosto muito da série. Eu assisto Black Mirror desde, sei lá, não vou dizer que desde a primeira temporada. Mais ou menos desde a primeira. Desde a segunda. Porque eu assisti a primeira e a segunda quando já tinha a segunda. E aí depois a Netflix comprou, porque bombou muito, né? Porque eu assisti Black Mirror quando foi pra Netflix. E aí bombou muito e eles fizeram uma terceira temporada, produção da própria Netflix, que as primeiras duas temporadas não são produção da Netflix, né? São produções do Channel 4, que é um canal em inglês. E desde então eu nunca perco um episódio de Black Mirror. Sai a temporada nova, eu assisto tudo. Eu nem gosto de assistir tudo de uma vez só. Eu gosto de saborear os episódios. E aí eu falei, nossa, tem muitos livros que eu já li, já até comentei aqui no canal, que eu às vezes viro e falo pras pessoas, nossa, esse livro daria um ótimo episódio de Black Mirror. E eu acho até que a gente já entra num outro ponto que seria interessante levantar aqui com vocês, que é o seguinte, que também foi uma outra polêmica que surgiu nos comentários ali do meu vídeo do TikTok e tal, a galera falando, porque eu acho que essa temporada não tá muito ficção científica, essa temporada não tá muito tecnológica, não tá sendo muito sobre tecnologia, etc. E eu acho o seguinte, eu acho que, bom, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu assisti 4 episódios de 5, eu não assisti o 5º ainda, vou assistir hoje. Mas o que eu posso dizer é que Black Mirror não necessariamente é uma série de ficção científica. E a ficção científica também não necessariamente tem a ver com tecnologia. Black Mirror, pra mim, ela é uma série de drama, onde ela pega um comportamento do ser humano e ela coloca uma lupa naquilo ali e faz uma crítica sobre aquilo ali. Ela pega aquele comportamento e ela transforma numa coisa muito grande pra gente se deparar com aquilo, levar um choque e falar, eita, isso poderia talvez isso acontecer daqui uns anos, ou sei lá, qualquer momento, enfim. Então eu acho que na verdade é uma discussão sobre tópicos relevantes que a gente normalmente pensa ou discute, ou que, né, afetam a gente no dia a dia. E às vezes tem tecnologia, às vezes não tem tecnologia. Exceto um episódio ou outro, essa temporada pra mim teve um episódio que ela foi muito mais uma parada meio fantasia do que uma crítica à sociedade. Embora tivesse uma crítica à sociedade ali, sim, tô falando do episódio 4, tem uma crítica à sociedade, porque a gente tá falando ali de paparazzi, mas ainda assim tem uma coisa um pouco mais fantástica do que de ficção científica. Então por isso que eu falo que eu acho que Black Mirror não é necessariamente uma série de ficção científica, ela é uma série mais que realmente exacerba tópicos comuns da sociedade. Bom, enfim, vamos então começar nos livros. E aí nos livros eu acho que a gente vai conseguir dar um exemplo mais interessante pra vocês entenderem a relação que eu tô fazendo desses livros com o que eu imagino que é Black Mirror. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve agora, por favor, me ajuda muito, muito, muito. Traz seus amigos, seus familiares, faz todo mundo se inscrever, divulga que tem vídeo novo nos seus stories, no seu Twitter, retweeta quando você vê um tweet divulgando vídeo, por favor, gente. Tá cada vez mais difícil crescer e se manter relevante nessa plataforma. Tá muito, 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 3 pontinhos, muito difícil. Então, por favor, eu preciso do engajamento de vocês sempre. Inclusive, me sigam lá na outra rede também, no TikTok, no Instagram, no Twitter, no Telegram e tudo quanto é lugar. E não se esquece também de usar os links aqui do canal. Link da Amazon, link da Estante Virtual, link da Magalu, link do Esquilo, link da editora Wish. Se vocês forem comprar qualquer coisa nesse site, não se esquece de usar o link do canal, tá sempre na descrição dos vídeos, beleza? A não ser quando o vídeo é publi, e aí eu não posso botar os links na descrição do vídeo, mas em algum você vai achar. Eu já vou começar com um que eu acho que é bem não esperado pra esse vídeo. Mas aí quando eu olhei pra essa capa, eu falei, caralho, isso daria um ótimo episódio de Black Mirror. E eu tô falando de... Eu tenho que ler, porque eu realmente não consigo decorar o nome desse livro. Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Jennette McCurdy. Bom, esse é um livro de não ficção, que eu já falei aqui no canal, já fiz essa leitura, um livro que saiu no ano passado, se eu não me engano, e bombou aí no mundo todo mundo falando sobre esse livro. Esse é um livro que conta a história da Jennette quando ela era uma atriz, né, infantil, no caso. A gente vai
vai acompanhar basicamente a infância dela e a adolescência dela e o início da vida adulta dela, enquanto a mãe dela estava viva. A mãe dela já tinha tido câncer, depois a mãe dela voltou, enfim, teve outras complicações da doença. E a mãe dela era uma pessoa muito passiva-agressiva, manipuladora, aproveitadora, né, das coisas dela. E por muitos anos da vida dela, ela acabou sendo muito devota da mãe. Ela fazia tudo o que a mãe queria e, na verdade, ter um destaque como atriz era um sonho da mãe e não um sonho dela. A mãe dela queria vê-la como atriz, queria vê-la em Hollywood, ganhando dinheiro, capa de revista, etc. E não necessariamente era um sonho da Janet. Na verdade, não era ponto final. Tanto é que a Janet não tem mais atuado. Ela tem escrito, feito outros trabalhos aí da vida dela, mas ela teve uma carreira de sucesso na atuação quando ela era criança/adolescente, principalmente quando ela fez parte de iCarly, que ela era uma personagem que era muito querida pelo público, né? Teve até um spin-off depois e tal. E eu acho que tem tudo a ver com Black Mirror, principalmente porque esse livro ele é contado de uma maneira que ele é quase uma ficção. Você lê o livro, ela conta o livro como se fosse uma ficção, cena por cena, situação por situação. Você até às vezes se esquece que é um livro autobiográfico. E esse livro, ele é exatamente o retrato de muitas mães que são assim com os filhos, né? Não necessariamente só em carreira artística, mas principalmente em carreira artística. Tô falando mãe, mas eu acho que pais, num geral, é que eu acho que o estereótipo, né, o que rola muito, num geral, é a gente ver a tal da Momger, que no caso até é o apelido da Kris Jenner, né, que é a mãe das Kardashians, a Kylie Jenner, da Kendall Jenner, etc. E esse é um apelido que elas deram, que era de mom, de mãe, e manager, né, então Momger, manager, tipo gerente, então ela era meio que empresária da carreira delas. Sempre foi, continua meio que sendo ainda. E tem muitas e muitas estrelas aí que surgiram quando crianças que tiveram, obviamente, um empurrão dos pais pra entrarem nesse lugar. Recentemente eu vi também uma matéria da Emma Watson, que fez a Hermione Granger em Harry Potter, e ela fala que ela se viu depois de um tempo presa em Harry Potter e era uma cadeia pra ela, que ela tinha que fazer aquilo ali até o final. Foram 8 filmes por muitos anos, ao longo de toda a adolescência da Emma Watson e dos outros atores também. E ela fala, cara, a minha adolescência foi roubada por uma coisa que eu não decidi fazer e que eu não era feliz fazendo. Então isso acontece muito, né, gente? Acontece muito, muito, muito. Não só lá fora, mas aqui no Brasil também. Então eu acho que seria muito interessante ver um episódio exatamente de uma mãe que fosse assim com a filha, né? Fizesse meio que obrigasse essa criança a fazer várias coisas. E logicamente no final desse livro aqui a gente já sabe que a mãe dela morre. É uma coisa que a gente já é sabida. Mas eu acho que seria interessante ver um episódio com esse tipo de abordagem, porque é um comportamento humano que eu não diria corriqueiro, mas que acontece. E que coloca crianças e adolescentes em situações péssimas, né? Esse outro livro aqui pra mim é, assim, Black Mirror perfeito. Eu acho que os autores de Black Mirror, né, os criadores de Black Mirror, acho que eles olham, não sei se eles nem sabem desse livro, provavelmente sabem, mas se eles não souberem, eles lessem esse livro, eles vão falar, meu Deus, por que a gente não teve essa ideia antes? Que é o Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Hartman, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, já falei também nas outras redes aí. É um livro que eu amo muito, é um livro que me prendeu por horas lendo diretamente, na verdade eu fiquei tipo quase 4 horas lendo sem parar. Foi um livro que eu peguei, comecei e terminei. É um livro curto, de menos de 200 páginas, então dá pra você ler rápido. E ele começa um pouco mais dificinho, mas depois ele vai com uma escrita muito fluida. Ele conta a história de 40 mulheres, né, que estão dentro de uma jaula, que não tem nenhum tipo de separação, e tem alguns homens que tomam conta dessas mulheres, através dessas grades, né, por fora da jaula. Até que um dia esses homens, eles escutam um alarme e eles vão embora. Essas mulheres conseguem fugir da jaula. Quando elas saem da jaula, elas encontram um lugar que elas não sabem o que elas vão fazer. É um lugar meio inóspito, não sabem pra onde elas vão, elas não têm nenhuma referência de onde elas estão. Elas não sabem se elas vão pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás. Elas não sabem se elas vão encontrar comida, lugar pra dormir, lugar pra se abrigar. O que que tem nesse lugar? Tem animal? Tem algum tipo de chove, venta, né? Como é que... frio, calor, como é que é esse lugar? Elas não fazem a menor ideia, porque elas nem sabem como elas foram parar ali. Meio que, tipo, elas chegaram ali de uma hora pra outra. Elas lembram um pouco da vida pregressa delas, família, etc, etc, mas de repente elas foram parar ali. E a personagem principal que conta a história é uma menina que desde que ela se entende por gente, ela tá trancada nessa jaula. Então ela já tá ali na adolescência, mas ela não lembra de nada, ela não sabe como era o mundo lá fora. Então ela não tem nenhum referencial de como é a natureza, de como são as coisas, nada. A vida dela inteira foi dentro daquela jaula. Então ela não faz a menor ideia. É muito difícil de ler esse livro, ele é muito pesado, ele é bem agressivo, é bem gráfico, mas eu acho esse livro muito foda. E pra mim, ele é uma aula de ficção científica do jeito mais enlouquecedor
constrangedor, assim, agressivo que tem. E eu acho que ele se encaixaria completamente em Black Mirror, porque, sei lá, eu acho que seria muito interessante primeiro ver essa coisa dessas mulheres, porque o que seria aqui de social, de sociedade que a gente identificaria? São essas mulheres presas por esses homens, né? Nessa coisa que é uma estrutura que se reproduz do que a gente vê na sociedade, né? Homens ainda assim dominando mulheres, só que nesse livro é colocado de uma maneira bem objetiva, bem óbvia, né? Enfim, eu acho que daria um ótimo episódio. Próximo livro é o Concorrente, do Stephen King, que eu já falei aqui no canal eu já falei de todos os livros em alguma vez aqui no canal, óbvio, né? Tanto vídeo, toda hora vídeo. O Concorrente, ele é um livro que conta a história de um cara que ele tem uma filha com tuberculose, se eu não me engano, e ele não tem grana nenhuma, e ele precisa comprar os remédios, fazer o tratamento da filha, e ele não tem como fazer isso, se passa num futuro distópico, e aí ele vai pra um prédio onde tem um canal de televisão específico, e esse canal de televisão faz vários realities, e os realities são basicamente pegando pessoas pobres e fazendo elas passarem por situações muito complexas, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, em troca de dinheiro. E aí ele chega lá e colocam ele pra participar desse reality específico, onde acho que são 100 pessoas que são colocadas aí pelo mundo, e vão ter vários soldados, guardas, policiais, etc, que vão atrás dessas pessoas. A última pessoa que sobreviver, e todas elas vão ser assassinadas, tá? A última que sobreviver é a vencedora, né? Então, só uma pessoa vai sobreviver no final disso tudo, e essa pessoa vai ganhar um prêmio gigantesco. Uma coisa meio Jogos Vorazes, mas vamos lembrar que esse livro, ele é dos anos 80. 70, 80. Então, assim, bem antes de existir Jogos Vorazes, tá? O Stephen King não copiou Suzanne Collins, então vamos, antes da gente começar a gritar com ele. E eu acho que esse livro também, ele é muito a cara de Black Mirror, porque eu acho que ele fala muito sobre a desigualdade social e muito sobre a espetacularização da pobreza. E como a mídia, muitas vezes, usa das pessoas pobres que estão desesperadas precisando de dinheiro pra própria risada, pro próprio entretenimento, né? Essa é uma crítica que a gente faz constantemente sobre alguns programas de TV aí que existem, né? No Brasil e fora do Brasil. E eu acho que seria perfeitamente a cara de Black Mirror. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Não amo o final desse livro, mas também acho um livro muito legal. Também porque tem uma parada que não é só eles estão sendo caçados pelos guardas, eles estão sendo caçados até pela própria sociedade. Porque se você vira um cara desse e denunciar ele pra televisão e pegarem o cara, né, que tá fugindo, você ganha um prêmio também, né, como denunciante. Então, tipo assim, você tem que fugir de absolutamente todo mundo, você não pode confiar em ninguém. Muito legal. Muito legal não, né? Eu não gostaria de estar nessa situação. Eu digo como ficção é muito legal. Esse outro aqui também funcionaria perfeitamente como episódio de Black Mirror. Principalmente aqueles episódios que... Black Mirror tem uns episódios que são tipo assim, eles são fofos, mas ao mesmo tempo eles não são fofos. Eles têm uma fofura, mas ao mesmo tempo tem uma faca ali correndo atrás pra te destruir, acabar com você e te fazer chorar e sofrer, né? Tipo, muita gente gosta de San Junipero, que é um episódio da terceira temporada de Black Mirror, se eu não me engano. É um episódio mais querido, mais amado, dois mais queridos e mais amados pelos fãs. E ele é meio que um episódio good vibes, mas que tem uma parada triste ali em volta daquilo. E aí eu tô falando de Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira, que é um livro que todo mundo sabe que eu gosto muito. Já fiz vídeo aqui no canal, já fiz vídeo do outro livro dele também, O Primeiro a Morrer no Final. E eu acho que tem muito a ver, porque é esse mix de tecnologia, uma tecnologia que foi inventada que consegue prever quando as pessoas vão morrer, e aí elas recebem essa ligação, elas ficam sabendo que elas vão morrer nas próximas 24 horas, e elas vão viver aquele dia, né, aquelas próximas 24 horas, quase como se fosse uma despedida da vida, né? E aí, nesse caso desse livro, no primeiro livro principalmente, os dois meninos recebem essa ligação, eles não se conhecem, e aí através de um site, né, que aproxima essas pessoas que estão vivendo o último dia delas, eles se encontram e decidem passar o último dia deles juntos. Então é fofo, né, extremamente fofo, mas tem essa coisa de, pelo amor de Deus, eles vão morrer em algum momento, e vai ser muito triste, vai ser muito pesado, e é exatamente isso que acontece, né, a gente sabe. Então não fiquem lendo achando que vai ser uma coisa, vai ter uma reviravolta. Não, é sobre isso, tá? O título do livro é esse, espera-se isso mesmo. Eu acho que até mesmo o Black Mirror trataria dessa exata forma que o Adam Silveira tratou. É tipo assim, é o último dia da vida desses dois. E eles vão passar o dia juntos. E é só, sabe? Então, tipo, é aquela coisa de... É um livro de romance com um draminha, mas com uma parada... Com uma coisa de... Draminha é um dramão, né? Com uma coisa de ficção científica muito pesada, porque a gente tá vendo aí essa coisa de descobrirem que você vai morrer com antecedência e tal. Mas tem toda essa coisa pesada, né, que Black Mirror traz muito também. Inclusive, um outro livro que daria também um
bom episódio de Black Mirror, ou uma boa ideia pra Black Mirror, é o Ceifador. Ele nem tava na minha lista inicial aqui, mas lembrando, tem muito a ver, porque o Ceifador, ele conta a história de que a sociedade tá tão evoluída que as pessoas não morrem mais de causas naturais, né? Não morrem mais de acidente, ninguém mais morre. Só que aí, pra meio que controlar a quantidade de pessoas que existem no mundo, existem esses ceifadores que eles recebem, é uma coisa meio aleatória de pessoas que precisam morrer, e aí os ceifadores vão até essas pessoas e matam essas pessoas, né? E ceifam a vida delas. Então é tipo meio que uma loteria, todo dia é uma loteria, e esses ceifadores são responsáveis por, né, matar essas pessoas que são sorteadas nessa loteria. Também acho isso muito Black Mirror. Um outro que eu coloquei aqui, que ele é mais fofinho também. Ele não é tão pesado, mas eu acho que ele é bem fofinho e ele desafia um pouco a parada da ficção científica com um pouco de fantasia. Mas eu acho que ele é mais ficção científica porque tem uma parada de viagem no tempo aí. Tô falando de Antes que o Café Esfrie, do Toshikazu Kawaguchi. Espero que eu não tenha falado o nome dele errado, porque eu decorei já esse nome. O Antes que o Café Esfrie conta a história de um café, né, que fica no subsolo de um lugar lá no Japão. E se você entrar naquele café, pedir um café, sentar numa cadeira específica daquela cafeteria e você mentalizar pra que momento do passado você quer voltar, você volta pro passado, mas sentado naquela mesma cadeira dentro daquele mesmo café. Então você só consegue voltar pro passado pra situações que você viveu dentro daquele café. Então não é qualquer situação do passado. E aí, esse livro ele conta meio que a história de... São quase que quatro contos, mas não são contos, tá? É um livro único, todas as histórias se amarram, mas é que são 4 personagens ou conjuntos de personagens diferentes que fazem essa volta no tempo. Tudo que se descobre naquilo ali, né? O que eles vivem, o que eles descobrem, coisas que eles passaram, que eles sofreram, sentimentos, né? Tipo, coisas ruins, coisas boas que aconteceram, enfim. É o que eu sempre falo, esse livro pra mim é muito legal, tem uma ideia muito boa, só acho que ele podia ser mais desenvolvido, ser maior e ter um desenvolvimento melhor, mas eu acho que ele é fofo e ao mesmo tempo tem essa brincadeira de viagem no tempo, que eu acho que também funcionaria legal pra um episódio de Black Mirror, também com essa vibe um pouco mais fofa, mas mesmo Antes que o Café Esfrie foi um livro que eu chorei, porque tem coisas ali bem dramáticas. Eu coloquei aqui também Encarcerados, do John Scalzi. Eu acho que Encarcerados, inclusive, tem uma conexão até um pouco parecida com o episódio Beyond the Sea, que foi um terceiro episódio dessa temporada, dessa sexta temporada agora, né? Que em Beyond the Sea eles vão pro espaço, se passa nos anos 70 no caso. Eles estão numa missão no espaço, 2 caras numa missão no espaço numa nave, e eles meio que antes de irem pra essa nave, a NASA construiu 2 humanos, humanoides, né? 2 robôs, mas com cara de humano, tipo Westworld, sabe? 2, né, robôs exatamente iguais a eles, e eles conseguem, enquanto eles estão lá na nave, eles conseguem ficar indo e voltando. Eles estão lá na nave, o corpo físico deles de verdade tá lá na nave, só que eles conseguem meio que se desligar e o cérebro, ou tipo a consciência deles sai do corpo físico e vem pra esse corpo falso, né, que tá aqui na Terra, e eles continuam meio que conseguindo fazer as coisas na Terra, aí daqui a pouco eles param, saem da Terra e voltam com a consciência pro espaço, aí fazem as coisas na nave, voltam pro... meio que isso. E o Encarcerados, ele tem uma vibe um pouco parecida, né? Na verdade, o Encarcerados começa com uma doença, um vírus, que toma conta da sociedade, de algumas pessoas da sociedade, e essas pessoas acabam ficando presas no próprio corpo, né? O corpo delas fica totalmente sem nenhum tipo de sentido, o cérebro delas continua funcionando, elas conseguem pensar e tal, etc, mas elas não conseguem se mover, não conseguem mover nada. Elas estão literalmente encarceradas no próprio corpo. E aí a forma que a sociedade encontra para que elas continuem tendo uma vida é meio que fazer um link entre o cérebro delas, né, da cabeça delas que tá ali preso dentro daquele corpo físico, e espelhar aquilo num robô. Na real, você pode espelhar num robô, tipo num ciborgue, e aí esse robô vai fazer coisas exatamente com aquela cabeça daquela pessoa que tá ali, presa na cama. Ou você pode até mesmo usar tipo acho que é tipo um capacete ou alguma parada que você usa, que você coloca no corpo de uma outra pessoa e você também consegue usar o corpo daquela outra pessoa por um tempo. E o que eu acho que é legal do Encarcerados é que, por mais que ele tenha toda essa premissa de ficção científica, ele é um livro de thriller policial, tá? Ele é um livro de um suspense policial, thrillerzão, que o cara lá, ele é meio que um detetive, mas ele tá usando um corpo de robô, porque ele tá preso, encarcerado no próprio corpo dele numa cama. E aí eles vão começar a investigar algumas paradas que aconteceram, envolvendo outras pessoas que estão encarceradas, envolvendo pessoas que roubam o corpo de outras pessoas, que subornam outras pessoas, que alugam o próprio corpo. Então é uma parada muito louca, mas eu acho que tem uma conexão muito parecida com esse episódio do Beyond the Sea, assim, por alto, sabe? Então também acho que daria um ótimo episódio de Black Mirror.
E tem um livro que ele seria, que eu já falei aqui algumas vezes, que ele seria perfeito pra ser um episódio de Black Mirror. Mas, assim, a ideia é muito boa, o desenvolvimento da ideia é bem ruim. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal que eu falo exatamente disso, né? Sinopses desperdiçadas, livros que tinham tudo pra ser incríveis, mas que o autor não conseguiu entregar no desenvolvimento. E é A Corrente, do Adrian McKinty. Já falei desse livro aqui no canal algumas vezes, a gente já fez uma leitura conjunta sobre ele com Vitor Almeida, Tereza, Vitor Martins e tal, Maíra, num passado distante. Assim como Encarcerados também a gente fez. A Corrente eu acho que eu só fiz com Maíra e Vitor Almeida? Não me lembro. Acho que sim. Foi só nas 3. E A Corrente é aquela história que eu contei também, acho que recentemente num vídeo, né? Que tem uma organização criminosa. Essa organização criminosa, ela toma conta de tudo sem se envolver diretamente nos crimes. Por quê? Tudo começou com eles sequestrando uma criança. E aí, os pais dessa criança precisam sequestrar outra criança, uma outra criança que eles quiserem, né? Sequestrar essa outra criança, fazer com que os pais dessa criança que eles sequestraram sequestrem uma terceira criança, pra que daí a primeira criança seja devolvida pro primeiro pai. Aí o primeiro pai sai da jogada. Aí o segundo pai tem que sequestrar uma próxima criança. E aí vai acontecendo isso, né? Uma rede de sequestro. Além do sequestro, também eles têm que dar um dinheiro pros sequestradores, né? Pra essa rede, nessa máfia. Então eles têm que dar, sei lá, $50 mil. Então, no final das contas, os pais são os criminosos, entre aspas, porque eles vão precisar sequestrar a criança, manter a criança sequestrada num cativeiro, até que o próximo pai faça tudo o que tem que fazer pra que a criança dele seja liberada e ele possa sair da corrente, né? E enquanto isso, a máfia fica só observando eles sequestrando uns aos outros. Eu acho que tem um episódio de Black Mirror que é muito parecido com isso. Eu até que reassistir pra relembrar. Então eu acho que A Corrente tem toda essa vibe Black Mirror, que é isso, não tem uma tecnologia, não tem uma ficção científica envolvida, mas tem um comportamento humano colocado como uma lupa, então ele fica gigantesco, né? Ele é muito exacerbado, e a gente fica assistindo pensando, meu Deus, isso poderia acontecer na vida real. Super poderia acontecer. A qualquer momento poderia acontecer, né? Não precisa acontecer daqui 10, 50 anos. Pode acontecer daqui 10 minutos. Então, eu acho que tem muito essa vibe de cabeças explodindo que Black Mirror traz. Bom, é isso. Essa foi a minha seleção de livros que são muito a vibe Black Mirror. Eu li todos esses livros muito empolgado. Estava muito, muito afim de ler todos eles, porque eu gosto muito disso. Pra mim, os livros que... Eu leio de tudo, um pouco de tudo. Mas eu gosto muito quando o autor, ele consegue, na sinopse, construir... Não só na sinopse, né? Na própria construção do livro, mas quando ele consegue me vender na sinopse uma parada que é muito assim, caralho, eu falo, meu Deus, como que eles vão resolver isso, né? Quais são as possíveis ramificações que cada coisa pode gerar dentro dessa situação, dessa problemática específica, e eu acho que é muito essa vibe do Black Mirror, por isso que eu gosto muito de livros e dessa série. Se vocês tiverem mais dicas de livros, de séries, de filmes, etc, que se encaixam, tem filmes, inclusive, que se encaixam muito com Black Mirror também, me contem que eu quero assistir, quero ler, me falem aqui nos comentários. Também comenta todas essas dicas que eu dei aqui, se vocês já leram ou não leram, se vocês gostaram ou não gostaram. Vamos continuar a conversa nos comentários. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, manda pra todo mundo, por favor, manda no grupo do WhatsApp, manda nos seus stories, no seu Twitter, que ajuda demais, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.